Muito bom dia a todos. É para mim um prazer e uma honra moderar esta mesa de homenagem a Eduardo Lourenço, na companhia de estimados colegas, os professores Osvaldo Silvestre e Carlos Mendes de Sousa. Eduardo Lourenço faleceu, como de certo saberão, no ano passado, a 1 de dezembro de 2020, aos 97 anos, numa data cujo valor simbólico podemos ser tentados a relacionar com alguém que foi um decisivo pensador sobre a cultura, a história e a literatura portuguesa. Gostaria de salientar que está de momento em curso a publicação pela Fundação Carlos Gulbenkian das suas obras completas, das quais já foram publicados 10 volumes, centrados nos mais diversos temas. No que diz respeito aos estudos pessoanos, destacaria o volume Tempo e Poesia, o terceiro volume destas obras completas, que reúne os principais textos de Eduardo Lourenço sobre a poesia moderna e contemporânea, incluindo o modernismo, editado por Carlos Mendes de Sousa e publicado em 2016, e Pessoa Revisitado, nono volume desta série e primeiro volume dos seus ensaios de crítica pessoana, por mim editado, publicado em 2020, a que se seguirá um segundo volume que reunirá a segunda metade dos seus escritos, exclusivamente ou principalmente centrados na figura de Pessoa, ou que tem Pessoa como foco principal. Qualquer um destes volumes retoma títulos importantes de importantes livros publicados por Eduardo Lourenço, reunindo, no entanto, um conjunto mais abrangente de textos, alguns deles publicados pelo autor de forma dispersa, outros que permaneceram no seu acervo, hoje à guarda da Biblioteca Nacional e que são dados a conhecer nestes volumes. Portanto, tem essa novidade importante de reunir textos que se encontram neste momento no acervo do autor. Fernando Pessoa está, como Eduardo Lourenço disse por diversas vezes, por todo o lado na sua obra ensaística, não apenas nos textos especificamente dedicados ao poeta, que os volumes das obras completas pretendem reunir, totalizando mais de 1000 páginas escritas sobre Fernando Pessoa, tendo Pessoa como objeto principal desses textos, como também em muitos outros textos em que esta presença se faz sentir. Como assinala Carlos Mendes de Sousa, também as leituras de outros poetas modernos e contemporâneos são feitas com Pessoa ao lado. Portanto, não tendo apenas Pessoa como referência, mas partindo muitas vezes de uma inspiração que poderíamos considerar pessoana. Eduardo Lourenço gostava de se ver não como crítico, mas como leitor passional da obra pessoana, colocando-se explicitamente numa posição subalterna face a uma obra que sempre considerou ser de natureza genial. Primeiro em tempos em que certas particularidades desta obra eram consideradas desviantes da norma e por isso alvo de julgamento crítico e até moral. Depois também em tempos em que uma reconsideração do cânon literário resulta num certo pudor em considerar certas obras geniais. Num gesto de homenagem, iremos então desenvolver uma conversa em torno de temas e questões relacionados com a obra ensaística de Eduardo Lourenço e, em particular, com as suas leituras pessoanas, começando com apresentações de breves leituras por parte dos professores Osvaldo Silvestre e Carlos Mendes de Sousa e seguindo-se depois uma conversa que será também estendida ao público. Começo então por apresentar e passar em seguida a palavra ao professor Osvaldo Silvestre, que é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, autor de numerosos ensaios sobre teoria da literatura, literaturas de língua portuguesa, cinema, entre outros domínios, também coordenador do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de Coimbra. O professor Osvaldo Silvestre irá discutir alguns tópicos reveladores desse encontro de Lourenço com Pessoa, acentuando o cunho polemizante da intervenção cultural de Lourenço, que é particularmente importante porque questiona a ideia de um certo lugar de consenso na cultura portuguesa ocupado por Lourenço, que em particular é difundida após a morte de Eduardo Lourenço. Falará em particular do modo como este encontro com Pessoa marca certos textos fundamentais da sua intervenção cultural, que não têm Pessoa como referência central, mas em que Pessoa surge como fonte da sua reflexão. E sem mais demora, passo-lhe então a palavra. Muito bom dia a todas e todos.
Quero agradecer o convite, é uma honra e é um gosto participar neste colóquio e ainda mais nesta homenagem a Eduardo Lourenço. Tenho muito gosto em participar numa homenagem a Eduardo Lourenço por uma razão simples, é que devo-lhe parte significativa da minha formação. Um professor distinto da minha faculdade e da minha secção, sempre que nós falávamos de Eduardo Lourenço pelos corredores, retorquia com um tom sempre um tanto desprezível, um ensaísta. Um ensaísta. Acho que foram reações como essa nos corredores da universidade, não só na minha, que me fizeram perceber a separação de águas e optar por um dos lados, neste caso o lado de Eduardo Lourenço. Essa reação ajuda-me a entrar em matéria, pois quando da morte de Eduardo Lourenço, certos intervenientes vieram denunciar, com aquela excitação que evidencia o investimento narcísico da denúncia, o consenso em torno do falecido, extrapolando daí para aquilo que supostamente seria uma tendência de Eduardo Lourenço para um privilégio do consenso, na sua leitura da nossa cultura. Uma vida longa dá para tudo, como sabemos, e dá até para ser póstumo em vida. E é possível que, no ocaso da sua vida, Eduardo Lourenço tenha sido envolvido num consenso, de resto, bastante equivocado. Mas fazer disso a marca d'água do seu percurso é de uma terrível injustiça, já que, de facto, o que a marcou foi exatamente o oposto. É difícil saber por onde começar a esse respeito, mas eu começaria pelo abandono de uma carreira universitária, seguramente de grande sucesso, na minha própria faculdade, que está aqui representada hoje pela sua subdiretora, Ana Teresa Peixinho, e a minha universidade, pelo vice-reitor Delfim Leão, optando antes pela instabilidade de posições menores em universidades no estrangeiro, na Europa e no Brasil. E integraria ainda nesse abandono ou recusa os textos das heterodoxias, que submetem a cultura portuguesa a uma dura crítica, em nome da Europa, que foi sempre a sua bússola idealizada. Mas para o que nos traz aqui, eu destacaria, para começar, duas intervenções decisivas de Lourenço no combate por pessoa na cena literária e cultural portuguesa. Porque convém recordar, ainda que isso hoje pareça remoto e estranho, sobretudo num evento destes e num local destes, que houve um tempo em que foi necessário travar um combate por pessoa. A primeira intervenção, de 1952, é o texto A Explicação pelo Inferior ou a Crítica sem Classe contra Fernando Pessoa. A este respeito, Pedro Sepúlveda, na introdução ao seu volume de textos pessoanos, nas obras completas, afirma justamente que Eduardo Lourenço, estou a citar agora ao Pedro, inicia as suas publicações pessoanas através de apreciações críticas aos principais estudos sobre a obra. Eu diria que apreciações críticas é escasso, porque demasiado cordato, para qualificar o que está em pauta nesse texto e no que referirei a seguir. Recordo o início do texto, que é um daqueles inícios de Eduardo Lourenço que não se esquece. Eu estava a pensar nisso. Há muitos textos de Eduardo Lourenço que começam por frases que ficam na nossa memória. Por exemplo, o texto dele sobre o angelismo poético nos anos 50. De onde é que vem essa coorte de anjos, como num filme de Hitchcock, etc. E então o início é assim. Tivemos a explicação pelo sexo. Agora temos de aguentar a todas as horas e de todas as maneiras a explicação pelos interesses de classe. Logo a seguir, Eduardo Lourenço descreve essa crítica como estando, e agora vou citar, apostada em nos meter pelos olhos dentro, que a ideia de classe e suas variações são o expediente universal, a chave miraculosa que pela primeira vez nos fazem aceder às verdes pradarias da bem-humorada compreensão científica da realidade. O texto é inclemente, e sendo muito óbvios os seus alvos, convém notar que ao publicá-lo, seguramente no termo de um processo muito meditado, Eduardo Lourenço se demarca publicamente da geração neorrealista, que a mais de um título, embora de forma muito equivocada, era a sua geração, desde logo em Coimbra. Essa demarcação, que no plano pessoal foi seguramente complicada, faz-se por intermédio e por causa de Pessoa, transportando consigo o gráfico das limitações do neorrealismo no enfrentamento da experiência moderna do sujeito e, mais latamente, da própria experiência da literatura moderna.
Ao fazê-lo, Lourenço coloca-se naquele lugar incómodo que seria sempre o seu no campo intelectual da oposição ao regime, sem abandonar uma referência latamente socialista, mas sem ceder aos dogmatismos e unanimismos frentistas e neorrealistas, fossem em matéria política ou literária. Quero insistir neste ponto. Em Lourenço, Pessoa é não apenas um universo poético maior, mas uma obra que devém uma instância crítica de toda a literatura e cultura portuguesas modernas. É com Lourenço que o século XX português começa a ser o século e a era de Pessoa. Razão pela qual estas demarcações são indispensáveis, pois operam cirurgicamente sobre o corpo histórico da literatura portuguesa, relendo-a profundamente em regime revisionista. A segunda intervenção, de 1960, é o ensaio Presença ou a Contra-Revolução do Modernismo Português, publicado ainda sem a interrogação, que depois Lourenço acrescentou, bastante inconvincente, a meu ver, que matizará a tese em versões posteriores. Trata-se de um ensaio preparado por ensaios anteriores, sobretudo O Desespero Humanista de Miguel Torga e das Novas Gerações, de 1955, no qual encontramos já os pares dialéticos Torga, Régio de um lado e Sá Carneiro, Pessoa do outro. É um modelo que Eduardo Lourenço segue muitas vezes. Prepara um texto decisivo através de outros textos, com um âmbito mais limitado. Se com a intervenção de 52 Eduardo Lourenço se demarcara do neorrealismo, é chegada agora a altura de se demarcar do presencismo. Mas bem vistas as coisas, e esse é talvez o problema prévio, que sentido é que faz demarcar-se uma pessoa em 1960 de uma geração cujo órgão iniciara a sua publicação em 27, extinguindo-se em 1940? Obviamente não é tanto a presença que interessa a Eduardo Lourenço, mas sim o Orfeu como, e vou citar, autêntica revolução poética, sem paralelo na história literária portuguesa. Essa revolução com a qual, e cito de novo, a noite e o inexpugnável caos haviam aflorado por inesquecíveis instantes, enegrecendo tudo, e segue-se a lista desse tudo que vai de Camões a Garrett. Essa revolução fora objeto de uma leitura tipicamente reformista, em grande medida comandada pelos grandes nomes da presença, longamente empenhados em reduzir a estranheza do caso de Pessoa, para citar as páginas iniciais do Pessoa revisitado. Reduzir a estranheza. Não é? Como Lourenço afirma, e gostava de chamar a atenção para o teor destas palavras, esta absoluta consumpção foi digerida como um acidente, falha técnica ou miséria corporal, após o que foi retomado o grande baile da nossa boa consciência poética. Estas palavras têm implicações muito diversas. Por um lado, trata-se de não aceitar uma visão domesticada da história, tentando recuperar uma versão sublime do processo histórico. E o sublime seria o momento da Revolução do Orfeu. E esta questão, obviamente, implica quer a versão do poético que Lourenço nos transmite, quer a versão do discurso crítico que reivindica. O primeiro caso pode ser exemplificado com palavras que descrevem a Revolução do Orfeu como a extrema eliminação do natural intervalo entre poema e realidade, atravessado por uma absoluta transparência. Permito-me transcrever algumas dessas palavras. É o poema mesmo que cria a realidade que nós tocamos depois de o ter lido. Não é descrição, nem comentário, nem alusão, nem símbolo, nem mesmo sugestão. É imediatamente a respiração e a expiração poética do mundo. Tudo o que eles tocam, está-se a referir sobretudo a Sá Carneiro e Pessoa, levanta voo à nossa frente. Palavras extraordinárias, não? Não vou desenvolver o tópico da natureza da crítica em Lourenço, que eu mesmo sempre descreveu como um contínuo ato de amor e uma prática da osmose, o que o leva em Pessoa revisitada à afirmação famosa: não há gênio crítico, mesmo do crítico de gênio. Uma vez numa conversa por telefone eu disse: o professor ali fez um bocadinho de género, não é? Estava a fazer género. E ele disse: só um bocadinho. Só um bocadinho. Queria apenas notar que, ponto 1, sem aceitarmos esta alta concepção do poético como fundação do real, não entendemos nem Eduardo Lourenço, nem a natureza do ensaio de 1960. Ponto 2, que quer esta concepção do poético, quer a sua concepção da crítica, nunca foram consensuais na leitura de Pessoa e na prática crítica de Lourenço.
Vistas assim as duas intervenções, contra o neorrealismo e contra a presença, por intermédio e por causa de Pessoa, essas duas intervenções são também duas demarcações de método, em nome de uma concepção intransigente do poético. Na introdução a Tempo e Poesia, a propósito de métodos críticos, Lourenço afirmará de modo revelador, e cito, que entre a sila de um psicologismo idealizante e histórico e a caríbde de um marxismo redutor obcecado pela mensagem interventora imediata, se processou então a busca da passagem do noroeste enigmático da geografia crítica. Devo confessar neste momento que passei a minha vida a ler o ensaio de 1960, que considero o mais relevante ensaio literário publicado em Portugal no século XX. Talvez por nele se assistir a um combate pela história, que é em simultâneo um combate pela poesia como órgão de uma intelecção do mundo, um combate por Pessoa e pelo modernismo. Parto, aliás, do princípio de que todos os que aqui estamos somos mais ou menos filhos do ensaio de 60, querendo ou não. Aliás, um topos da crítica presencista mais empenhada na reabilitação do movimento e dos seus corifeus consiste na crítica prévia do ensaio de Lourenço, condição indispensável à legitimação ou relegitimação de um objeto danificado no seu capital simbólico pelo ensaio em causa. Digamos que não é possível um discurso crítico sobre Régio e a presença sem o prévio enfrentamento do hospedeiro Lourenço. Naquela que foi a mais lúcida e inteligente reação provinda do campo presencista ao ensaio de Eduardo Lourenço, Adolfo Casais Monteiro começou por admitir que a sua posição no debate era difícil, precisamente por pensar que, de facto, os poetas da presença, de algum modo, voltaram atrás. São palavras de Casais Monteiro. Embora, como logo a seguir acrescenta, aceitando momentaneamente a tropologia proposta por Lourenço, e cito, entre o avanço e o regresso, entre a revolução e a contra-revolução, se teçam fios tão subtis que talvez não haja discurso coerente capaz de os tornar visíveis. Fim de citação. Pertence, aliás, ao mesmo Casais Monteiro, e ainda nesse texto intitulado José Régio Antimoderno, aquele que é, a meu ver, o mais poderoso argumento alguma vez lançado contra o edifício conceptual de Eduardo Lourenço, argumento que só a debilidade do nosso ethos moderno pode explicar não tenha alcançado a ressonância merecida. Como afirma nesse ponto Casais Monteiro, e vou citar, a sedução que sobre mim exerce o ponto de vista do autor nem por isso me oculta as razões que é legítimo opor-lhe, e no primeiro plano das quais creio estar a seguinte, que depois do fim, que ele escreve com maiúscula, que depois do fim não pode haver nada. Como poderia a poesia prosseguir para além do fim da essência humana e do fim de tudo? Isto é, para continuar, a poesia teria de encontrar outro caminho. Depois do fim não pode haver nada. Ou, se quisermos, depois do fim, apenas o nada e a celebração estética dessa negatividade. Creio que este argumento é poderoso. E eu gostava de acrescentar que é intelectualmente honesto, já que Casais Monteiro, ao contrário do que se viria mais tarde a tornar comum, não refuta o ensaio de Eduardo Lourenço por nele haver ontologia a mais e estilística a menos. Talvez fosse legítimo fazê-lo por pelo menos num ponto. Talvez fosse legítimo criticar o ensaio pelo menos num ponto. Aquele em que a crítica ontológica de Lourenço, propondo uma leitura em profundidade da negativa presença de Pessoa, se mostra reticente, pelo menos, estou a ser eufemístico, a integrar no seu âmbito toda a fenomenologia da vanguarda de um Álvaro de Campos, já que tal negatividade, e vou citar agora Lourenço, concorda mal com o delírio exterior e a apropriação fácil da contemporaneidade que define o moderno e a modernidade. Palavras dele. Percebendo a lógica, não posso deixar, contudo, de registar o bloqueio hermenêutico. Pelo contrário, e aceitando que Lourenço seja um crítico ontológico, que, bem vistas as coisas, é tão decente como ser-se um crítico formalista, Casais desenvolve a escatologia da argumentação do ensaísta para o conduzir ao beco sem saída de uma estética negativa que Lourenço apresenta, significativamente, diga-se, sobre as roupagens iniciais da teologia negativa, porque Lourenço fala, a essa altura, mesmo de teologia negativa nesse ensaio. E eu recordo aqui as palavras de Lourenço, numa passagem extraordinária.
talvez o nome de aventura ontológica negativa, no sentido em que dizemos teologia negativa, seja o mais conveniente para traduzir o núcleo da revolução poética de Orfeu, com a condição de não perder de vista que essa ardente experiência do nada, uma das mais profundas e extremas da poesia universal, é o anverso de um apelo igualmente inominado de divindade. O que coloca em causa até que ponto é que Lourenço é realmente um crítico secular, mas isso seria uma outra questão. Neste ponto, não me parece que o beco sem saída da crítica ontológica seja muito diverso daquele longamente tematizado por Adorno e traduzido não sem exasperação ética e política no mandamento «il faut continuer», que Adorno, a certa altura, invoca. Ou seja, continuar a negar, instalando a negação numa modalidade problemática da temporalidade, a duração. Mas justamente, e se leio bem do ponto de vista de Lourenço, o «il faut continuer» não é realizável senão no plano de uma ilusão historicista, que na nossa história do moderno sutura, sem drama, formas inconciliáveis da experiência estética. Sucede, porém, que, para citar Eduardo Lourenço, essa ardente experiência do nada, concebida como anverso de um apelo igualmente inominado de divindade, ao modo da infindável declinação negativa dos errôneos nomes de Deus, lembra muito o absoluto hegeliano, o qual exige que vamos morrendo para o imediato em todas as suas formas. A propósito de Lourenço, a posição de Lourenço parece-me aqui próxima daquilo a que Vlad Godzic, a propósito de Poldman, descreve como sendo a noção hegeliana de Bildung. Eu vou citar agora Godzic sobre Poldman. Sermos cultos é praticar uma forma de ascese, na medida em que isso requer não tanto a aquisição de informação, ou mesmo de conhecimento, mas uma renúncia progressiva ao representacional. Eis como aquilo para que antes chamei a atenção, a debilidade do nosso ethos modernista, a sua dificuldade em naturalizar-se no campo das instituições, dos costumes e das práticas discursivas, coisa que afinal irá ocorrer na forma lenificada e pacificada que sabemos pela mão de António Ferro, por exemplo, acabou por inviabilizar que a crítica da negatividade de Eduardo Lourenço alcançasse interlocutores que permitissem relançar no debate e na prática estética a questão da renúncia ao representacional. Renúncia que, como sabemos, não define o dramatismo figurativo de Régio outorga, ou latamente considerado a presença. E isso explica, em boa medida, o que veio a ser o moderno, depois do modernismo, entre nós, em Portugal. Eu tinha mais uma coisa para dizer, mas paro por aqui agora, está bem? É sobre um outro aspecto do não consenso da intervenção de Eduardo Lourenço, mas aí é mais sobre a questão da identidade nacional e como também aí Pessoa é um elemento decisivo. Obrigado. Muito obrigado, professor Osvaldo Silvestre. Passo então a palavra ao professor Carlos Mendes de Sousa, que é professor na Universidade do Minho, tendo-se dedicado especialmente ao estudo da literatura brasileira e da poesia portuguesa moderna e contemporânea. Co-dirigiu o projeto de edição das obras completas de Eduardo Lourenço, a que eu me referi há pouco, sendo responsável, como também já referido, pelo terceiro volume desta série, Tempo e Poesia, e tem dedicado também alguns ensaios ao pensamento de Eduardo Lourenço. Irá hoje apresentar-nos uma leitura do modo como a revelação da poesia pessoana constituiu um profundo abalo no percurso de Eduardo Lourenço, manifestando-se o impacto deste encontro não apenas na sua visão da modernidade estética, mas deixando também diversas marcas que vão além deste âmbito mais imediato. A sua apresentação possui como título O Desarrumador Infinito. E, sem mais, passo-lhe a palavra. Muito bom dia. Quero cumprimentar os presentes e agradecer o convite, concretamente à Clara Riso, diretora da Casa Fernando Pessoa, e aos colegas da comissão organizadora. É uma alegria, enfim, é com muito gosto que me encontro hoje nesta homenagem a Eduardo Lourenço, que foi uma presença marcante em muitos dos congressos pessoanos, concretamente no último, em 2017,
e especialmente neste espaço que foi tão importante nos últimos anos da vida de Eduardo Lourenço, quando passou a desempenhar as funções de administrador não executivo na Fundação Gulbenkian. Vou apresentar alguns pontos que poderão depois ser retomados no diálogo. O encontro. Em respostas a entrevistas e no interior dos próprios textos, é repetido à exaustão pelo próprio Eduardo Lourenço o lugar que Pessoa ocupa no seu universo. Um fascínio desmedido, um encontro de vida. Para falar deste relacionamento, começo-me por me apropriar das suas palavras numa homenagem a outro pessoano, José Blanco, palavras em que se reflete naturalmente. O signo de Pessoa é como os desígnios de Deus, incompreensível e evidente. O convívio tão intenso e diário com o poeta de mensagem teve consequências tão fundas que às vezes ficávamos com a sensação de que Eduardo Lourenço fora seu contemporâneo em todos os sentidos da palavra. Um dia, justamente no seu gabinete, aqui na Fundação, quando trabalhava com ele no plano das obras completas, numa conversa à volta de um escritor com quem ele tinha convivido, Eduardo Lourenço, numa quase imperceptível inflexão irónica, sentenciou daquela forma amena e desconcertante que às vezes ocorria. Nunca conheci nenhum gênio. Para acrescentar, em tom mais baixo, quase sussurrado, em modo de remate, só Fernando Pessoa. Bem, depois falei-lhe, então, e a Agostina, enfim, e a conversa avançou muito animadamente. Não por acaso, no início do seu percurso de leitor de Pessoa, Eduardo Lourenço se baterá justamente em defesa da genialidade do poeta, numa empenhada revisão da crítica, esgrimindo argumentos para fazer face às dominantes leituras de pendor psicologista, assim como às críticas marcadas por um limitador reducionismo ideológico. Refere numa entrevista que nessa época de interrogações, quando em Coimbra já era assistente na Faculdade de Letras na área da Filosofia, e cito, Pessoa começava a figurar como um autor maldito e a minha primeira intervenção cultural foi a de defender o poder subversivo dos seus textos. A citação é conhecida e reporta-se a um artigo que já foi referido pelo Osvaldo e que saiu no Suplemento Cultural do 1º de janeiro, em 1952, em que contestava as leituras neorrealistas de Pessoa. Em concreto era visado Mário Dionísio, mas também outros, não é? O Mário Sacramento e o Virgílio Ferreira, que na altura tinham escrito textos nessa direção. Na mesma entrevista, mais adiante, afirma que Pessoa foi efetivamente o desarrumador definitivo, naquela época, do discurso cultural português. Encontrei nestas palavras o título para esta minha intervenção, pretendendo com elas partir de um enquadramento epocal. Alterei no título o adjetivo pelo alcance que o termo infinito comporta para a definição do intenso e complexo diálogo que Eduardo Lourenço estabeleceu com Pessoa. A revelação da poesia de Pessoa, a partir da antologia de Casais Monteiro, em 42, e dos textos divulgados por Sena, em 46, foi o grande choque, como ele refere também, o grande choque que nele produziu o mais profundo abalo de alicerces. Portanto, e diz numa entrevista, qualquer coisa que me causou uma perplexidade de toda a ordem, não apenas estética. Já nos últimos anos, volta a repetir os termos superlativos relativamente ao impacto causado por esse choque. E cito, deixava-nos desamparados. Foi o que me aconteceu. Esse desamparo produtivo obrigava a rever a minha própria bagagem cultural, os meus próprios mitos. O encontro com Pessoa foi uma assombração que, ao fim de tantos anos, permanece. Pessoa foi um dos maiores questionadores das verdades estáveis para o próprio pensamento de Eduardo Lourenço. Parece então ser quase natural a aparição Pessoa como uma espécie de revelação da própria vivência do estilhaçamento e da celebração dele. Abria-se-lhe outro mundo que lhe permitiria perceber algumas contradições ou entrar definitivamente no seio delas. Se remonta a 1952, como referi, o primeiro artigo, onde o ensaísta publicamente revela o seu Pessoa, e nesse plano, num plano em que se equaciona mundo
e linguagem pela via do poético, e se na década de 50 é determinante a construção do seu extraordinário caminho enquanto intérprete da obra pessoana, importa lembrar que já no final da década de 40 ideava projetos, capas e instigantes títulos de ensaio que condensavam verdadeiros programas. Portanto, o volume organizado pelo Pedro Sepúlveda reproduz algumas dessas capas, onde se diz, por exemplo, um projeto que é Ricardo Reis ou A Vontade Poética de Fernando Pessoa, ou outro projeto é Fernando Pessoa ou O Heterónimo Essencial. É muito interessante ver aqui, nas múltiplas planificações encontradas no arquivo de Eduardo Lourenço, semelhanças, aproximações, que têm que ver com algo que o Pedro Sepúlveda estudou a respeito do modo como Pessoa legou os papéis à posteridade. Felizmente que Eduardo Lourenço pôde acompanhar de perto, pelo menos parcialmente, o processo dessa organização dos papéis. 2. A década de 50, a presença, Torga e Pessoa. A partir de meados da década de 50, encontramos em Eduardo Lourenço uma particular atenção focada nas leituras sobre a presença, quase sempre numa inter-relação com o Orfeu. Portanto, o Osvaldo já fez referência a esse ensaio decisivo, de 1960, mas data de 1955, um ensaio seminal exclusivamente centrado na ruptura operada pelo grupo modernista. Portanto, é um ensaio intitulado Orfeu ou a Poesia como Realidade, publicado em Tetracórnio. Mas é também nesse ano, enfim, desse ano o conhecido ensaio O Desespero Humanista de Miguel Torga e o das Novas Gerações, onde encontramos uma expressiva contraposição entre Orfeu e presença, apresentada em termos muito diretos, numa análise que incorpora a visão veiculada no texto de Tetracórnio e também noutros textos, no texto de 56, que saiu no Comércio do Porto, sobre a crítica, portanto, a historicismo e psicologia na presença, ou um texto de 57 sobre a correspondência de Gaspar Simões Pessoa. Se Torga representou para Eduardo Lourenço um indiscutível modo de superação de referentes literários demasiadamente constritores, que eram, enfim, as linhas presencistas e neorrealistas, este relacionamento acabou por ficar marcado por movimentos extensivos, traduzidos numa leitura ambivalente. Um dos vetores mais significativos nesta história de encontros e desencontros prende-se com a poderosíssima interferência pessoana. A partir daí, Lourenço jamais poderia ler Torga ou qualquer outro autor da mesma maneira. Há uma entrada do diário de Eduardo Lourenço, com data de março de 1953, que foi publicada no Público em 1996, que é constituída por uma reflexão sobre a escrita diarística. Percebe-se que o texto, nas suas considerações genéricas, resulta de um profundo diálogo com a concepção torguiana sobre o género. O que está em causa é, sobretudo, a questão central da pretensa sinceridade. E cito: a leitura dos diários é penosa, mas torna-se insuportável quando, da primeira à última linha, a vontade de estilo nos pisca os olhos até à obsessão. O fragmento termina com uma forte invectiva. Solitários esses que têm 5, 10 volumes para escarrar na face do público a sua solidão não solitária, a sua divina solidão, merda. Existe outra nota diarística, escrita 6 meses depois, datada de 10 de setembro de 53, de reminiscências gidianas e com ecos pessoanos, onde é explicitamente questionada a ideia da autorrepresentação autoral que marca a produção diarística de Torga, construída sob esse signo da unidade. Tristão, que é o sujeito enunciador desta nota, e é uma figura de quem já vou falar mais à frente, contrapõe como alternativa o caminho da imagem baralhada ou destruída. Portanto, e cito: sinto que o Torga devia fazer esforços para, não para carregar no espírito dos seus leitores a imagem Torga, a visão das coisas Torga, acrescentando depois que seria conveniente que baralhasse ou destruísse um pouco essa imagem. Pessoa configura, num certo sentido, o único relacionamento de incondicional pendor identificativo nascido de um encontro congenial. Cito um outro passo de uma outra entrevista. Encontramos os autores com este sentimento de que fomos roubados, de que fomos já vividos, de que já fomos consumidos anteriormente. Por conseguinte, experimentamos um sentimento de fascínio e, ao mesmo tempo, quase de terror, diante de gente que nos parece tão parecida connosco por dentro, não é? Por isso, é importante referir que se a relação com pessoa revela uma quase irrestrita identificação, também comportou
uma confrontação íntima, nem sempre evidente. Estou a servir-me dos termos de Luís Miguel Queiroz no Público, quando do obituário sobre Eduardo Lourenço. 3. Eduardo Lourenço, hermeneuta de Pessoa. É muito interessante ler cronologicamente os textos pessoanos de Lourenço, dentro do quadro contextualizador latamente considerado, e ver como essa trajetória ilumina profundamente as leituras que desse percurso podem ser feitas. A organização dos volumes sobre Pessoa na coleção das obras completas da Gulbenkian, enfim, que o Pedro Sepúlveda apresentou um primeiro volume, ao darem a ver a linha do tempo dos escritos de Eduardo Lourenço, essa organização é muito relevante porque mostra o modo como o ensaísta se aproxima do poeta. Um caminho que revela uma iniciação, um desbravar de terreno. Paralelamente às leituras da poesia, são decisivos os textos sobre a crítica, nas várias versões, e estou a pensar particularmente nos inéditos das leituras que ele faz de Gaspar Simões ou de Jacinto Prado Coelho, não é? Onde é muito mais diretivo. Este percurso é extraordinário pelo modo como se torna claro o ponto de chegada que é Pessoa Revisitado, publicado em 1973. Não é por acaso que este livro, talvez o mais orgânico de Lourenço, foi entrevisto pelo próprio como o seu romance. Já aqui foi referido pelo Dr. Guilherme de Oliveira Martins, nas palavras de Eduardo Lourenço, romance de romancista imaginário por conta de Pessoa. Portanto, isto vem na sequência de uma observação, de um juízo de um poeta próximo, que foi Carlos de Oliveira, que lhe disse justamente isso. Podemos dizer que Pessoa Revisitado é um romance de testemunho. Romance que é um texto, porque é um texto estruturado, com capítulos, com personagens e molas imprevistas que fazem avançar a ação, das quais a mais surpreendente e de maior impacto é a descoberta do Whitman em Caeiro. Portanto, também já aqui foi referido. Robert Bresson, na recensão ao livro, resumiu lapidarmente, e cito, que a sua originalidade é de unir a um método rigoroso, que integra as aquisições mais recentes da crítica, uma simpatia pelo seu objeto de estudo, uma atenção apaixonada, quase uma fé, que faz do autor mais do que um simples exegeta, um discípulo de mestre Caeiro. 4. Poeta imaginário. Pessoa é para Eduardo Lourenço o guia-intérprete da modernidade, aquele que em formulações geniais sintetiza a funda expressão dos nihilismos contemporâneos que filosoficamente ecoam em outros lugares, a ausência de Deus, o vazio, o princípio da distância pela ironia. Pode dizer-se que a presença de Pessoa e a reflexão sobre a modernidade, de uma forma ou de outra, estão subjacentes a quase todas as leituras sobre os poetas contemporâneos. Uma das mais estimulantes leituras da obra de Eduardo Lourenço é-nos oferecida, quando eu falo da poesia portuguesa moderna e contemporânea, a partir de contrapontos. No espaço pós-Pessoa, nenhum poeta escapa à força da obra do autor da Ode Marítima, em sua complexidade e diferença. O profundo conhecimento da poesia e da poética pessoanas permitem-lhe, com finura extrema, estabelecer nexos, encontrar ecos, detectar diálogos improváveis. E pode traçar-se uma cartografia das leituras lourencianas que possibilite ver o impacto dessa voz matricial nos poetas contemporâneos. Os admiráveis insights apresentados nestas leituras comportam uma energia que traduz um movimento propulsor essencial à escrita de Eduardo Lourenço. O ensaísta coloca-se no lugar dos poetas lidos, como se ele mesmo fosse o autor dos poemas, como se lesse a si mesmo enquanto poeta imaginário. A este respeito, é muito expressiva a resposta que dá numa entrevista de 1986, quando se refere aos poetas contemporâneos como objeto de projeção. E cito: aquilo que há em mim de imaginativo ou de imaginante possivelmente se transfere para essa esfera de ordem crítica em que os autores servem ao mesmo tempo de objeto de estudo, no sentido tradicional, e de objeto de projeção. A vasta obra de Eduardo Lourenço sobre poesia constitui uma longa meditação que contém a sua poética, uma extraordinária lucidez analítica associada ao lampejo intuitivo e à síntese, a intensidade e o recuo, a aproximação ao objeto e a sua devolução com uma luz em que o explicado não anula o imprescindível inexplicado. Reedita assim o mesmo jogo,
fazendo do seu texto matéria ativa muito próxima de uma equivalência ou incorporação. Daí a nota melancólica que surge muitas vezes no seu discurso, que advém de uma perda antevista. O exercício crítico da leitura afigura-se também tarefa votada ao insucesso, na medida em que jamais se poderá dizer, por outras palavras, aquilo que o poema revela. 5. Tristão não é Tristão. Numa das muitas entrevistas que concedeu, afirma Eduardo Lourenço, nesse tom baixo e distanciado, com que sedutoramente vai falando de si e dos outros, da literatura e do mundo. A única coisa que verdadeiramente eu quero ser é escritor. O resto não me interessa nada. Poeta ainda seria melhor. Repetiu, noutros lugares, esta projeção desejante. Se Pessoa é o grande desarrumador para toda uma geração, e em sentido forte também para Eduardo Lourenço, pode igualmente dizer-se que, na mesma linha, Pessoa é para Lourenço o grande arrumador, aquele que dá sentido ao não sentido. E existe aqui uma questão muito interessante. Se é Pessoa que, sem dúvida alguma, lhe abre irrestritamente todos os caminhos, todas as vias, é também Pessoa que lhe revela a impossibilidade da criação como destino exclusivo e absoluto. Não esquecer que o início de Eduardo Lourenço na imprensa é com textos criativos. Em 1943, um conto muito interessante que está no segundo volume das Obras Completas, que se chama Tico Urandeiro, onde há marcas de Torga. Ele aparece no segundo volume dos textos, no segundo volume sobre a escrita à volta do neorrealismo. Eduardo Lourenço diz a certa altura, quando chegou a Coimbra, as primeiras coisas que começou a ler foi Torga. Mas há mais do que Torga, realmente. Há aqui já uma dimensão metafísica, aliás, há uma espécie de leitmotiv, um estribilho, que é uma frase importante nesse conto, que é: tudo escapa para a vida ou para a morte. O segundo texto publicado foi um poema, na Vértice, Aceitação, e há uma peça muito, muito curiosa, muito interessante, que é o texto para o livro de curso, que era muito habitual em Coimbra, e é um texto dramático, um diálogo entre uma personagem que é ele e a pitonisa, e é sobre a ausência das habituais quadras que as colegas ou os colegas enviariam para o livro. Portanto, é um texto, enfim, teatral, e esta é uma vertente também muito interessante em Eduardo Lourenço. Após a entrada em cena de Pessoa, a literatura própria passará a revelar-se no ensaio ou então no arquivo. Nós, no arquivo, vamos ver algumas marcas, em concreto, nas páginas de diário ou em projetos que são anunciados. Curiosamente, muitos desses projetos, para muitos desses projetos, encontram-se alternâncias, oscilações que revelam os termos da não fixação. Um exemplo extraordinariamente eloquente prende-se com a transição, com o modo como o mesmo projeto tanto é assinado por Eduardo Lourenço como por Tristão. É o que se pode ver relativamente a um texto ficcional para o qual existem vários títulos, com listas de personagens, portanto seria uma peça de teatro. Isto foi revelado no número 171 da Colóquio Letras, da revista Colóquio Letras, por João Nuno Alçada, que apresenta essas capas com datas de 1950, 1951, e com os nomes das personagens e vários títulos: Os Cravos Brancos, Ana Sílvia, Os Amantes Lúcidos, Os Pequenos Danados. As variações onomásticas ocorrem no complemento de um termo fixo motivadamente procurado. Tristão Marcel, Tristão Jorge ou Tristão Bernardo. Neste último encontramos o eco do nome próprio, Eduardo Bernardo, numa interessante coincidência com o conhecido anagrama Pessoa Soares, para o autor do livro do Desassossego. Mas Tristão é mais do que um simples nome em apontamentos e planos editoriais. Em rigor, não se trata de um mero recurso de variação onomástica. Estamos diante de esboços para uma figura ficcional, espécie de semi-heterónimo, onde ocorrerá aqui também, creio eu, um diálogo com o exemplo pessoano. Eu não sei se isto foi nos anos 50, para esta criação provavelmente terá sido decisiva a carta sobre a gênese dos heterónimos, que foi divulgada também por Casais Monteiro na altura. O fascínio pelo jogo com os nomes em exercícios ficcionais pode servir-nos de pistas, de uma pista entre outras. O que é posto em movimento não é o jogo presencista do duplo e do uno, como aquele que foi praticado por Régio ou por Torga. Também Eduardo de Faria se debateu com questões da assinatura,
tendo muito cedo subscrito alguns textos, publicou alguns textos com o nome de Eduardo Coimbra. 6. A morte de Tristão Bernardo. Este ponto é essencialmente um título e uma citação. Eu vou, em modo de pós-scriptum, deixar para o debate este ponto 6. 7. A Casa Perdida. Do diário de Eduardo Lourenço, uma ideia mais ou menos vaga foi sendo formada através dos excertos que nos foram chegando às mãos, de quando em quando, em jornais e revistas ou em outro tipo de publicações, como é o caso da fotobiografia, por exemplo. As nossas expectativas intensificavam-se na exata medida em que os fragmentos revelados se multiplicavam e o objeto livro nos escapava. O autor falou de interrupções, de cortes, de perdas, e desejaríamos contrariá-lo naquilo que parece ser dito como a mais pura verdade sobre os descaminhos dessas laudas, com letra de paciente monge copista. Há aqui uma óbvia reminiscência pessoana que advirá de um tão demorado convívio com esse fascinante universo de simulações, mas também aqui interferem, com certeza, as nossas próprias projeções de leitores expectantes. Desejaríamos um novo livro para um futuro trabalho de diletos estudiosos e, acima de tudo, para o nosso maior comprazimento de leitores. O último título proposto por Eduardo Lourenço foi A Casa Perdida. Existiram outros títulos, portanto, que estão justamente naquela parte que eu vou depois referir no início. A Casa Perdida tem um alcance simbólico, cuja interpretação recuperamos olhando para o mundo por ele escrito, mas também podemos ler nele uma direção. A Casa Perdida é, no princípio e no fim, o mais íntimo diálogo com Pessoa. Um dos exemplos mais extraordinários prende-se com a recomposição ficcionalizada nas primeiras páginas desse diário, que também foram divulgadas nesse número da Colóquio Letras, justamente no que toca ao episódio-chave da perda de fé na adolescência, portanto, e na juventude. Portanto, há aqui as grandes perdas, a perda da infância, a perda de Deus, a perda de Portugal, enfim. É Tristão que, em 1939, se despede da aldeia em que nasceu e vai para Paris estudar pintura. Portanto, há várias entradas no diário. Tristão, portanto, está na aldeia, depois Salamanca, Burgos, e faz a viagem até Paris. Como Eduardo Lourenço referiu a João Nuno Alçada, isto não é o diário. São folhas diarísticas, muitas delas reescritas a partir do diário verdadeiramente dito. Naquele que foi um dos momentos mais importantes na revelação deste diário, no número especial da revista Prelo, dedicado a Eduardo Lourenço, em 1984, a leitura dos fragmentos deixa vir ao de cima uma recorrência da poética lourenciana, o abandono melancólico numa paisagem de um céu deserto de deuses. Um nihilismo desencantado recorta a figura do escrevente na contemplação de um crepuscular paraíso vazio. É-nos dada a ler uma poderosa imagem na última passagem que foi escolhida, enfim, depois também poderia falar disto, porque este momento, 1984. Antes disso, eu só me recordo de uma passagem que apareceu em 1982 no Expresso, que também é muito importante esta data. E nessa última entrada, nesse último fragmento, podemos ler: o meu paraíso estava pregado do exterior como um caixão abrindo sobre o nada, como uma falésia sobre o abismo. 8, e para terminar, o não livro. Eduardo Lourenço sabe que a sua verdadeira criação, mais à maneira do livro do Desassossego, não tem uma forma tão fechada como a do texto de 1973. Reportando-se à sua própria obra, também afirmou que havia, e cito, que havia mais como uma errância, deixei-me sempre levar pelas águas do tempo. Em anos mais recentes, a visão indefinida e fragmentária dos dias impalpáveis não deixará de dialogar com as páginas ofuscantes do diário de Bernardo Soares. Um dos aspectos mais instigantes prende-se com o modo como este diário, a sua obra ficcional, se projetou numa semelhança, apesar de todas as diferenças, com o que foi o modo de existência da obra de Pessoa.
como Eduardo Lourenço, ele mesmo quisesse inscrever a existência de páginas avulsas num livro por vir. Insistiu muito no caráter dispersivo, fragmentário do seu diário e chegou a afirmar que ficou, e cito, sempre com a ideia de que nunca o publicaria. Uma das razões apresentadas prendia-se com o progressivo abandono do projeto, que tem, até onde se pode perceber, porque nos é dado ver, nos diversos excertos revelados, dois momentos de intensa regularidade, a década de 50 e o período que se segue a 1982. Parece-me que o grande impulso para a retoma do diário surge a seguir à divulgação do livro do Desassossego. Sendo claramente diversa a expressão, encontram-se espantosos elos que, retrospectivamente, iluminam as afinidades. Só depois da publicação do livro do Desassossego é que Tristão terá passado a ser encarado por Eduardo Lourenço nos termos em que ele falou de Bernardo Soares, uma espécie de semi-heterónimo que, como este, escreve um pseudodiário sobre lugares descentrados, a sua casa perdida. Muito obrigado a ambos. Vamos então prosseguir a conversa e depois estendê-la também ao público. Eu gostaria de pegar numa questão que foi referida por ambos, que é a questão da posição de Lourenço enquanto crítico. Ele preferiu sempre, referindo-se particularmente à obra de Pessoa, a ideia de leitor passional em lugar do crítico. Parece-me que esta ideia se articula com a questão da natureza genial da obra de Pessoa que ele foi sempre sublinhando e que sublinha, em particular, na primeira frase de Pessoa Revisitado, do livro publicado em 1973. E gostaria de vos ouvir sobre esta posição, não é? Ela tem também uma relação com aquilo que ele critica nos primeiros críticos de Pessoa, essa crítica que foi também referida, da redução da estranheza da obra por os críticos, no seu entender, partirem de pressupostos que são mais deles do que da obra. E a minha questão é se Lourenço, colocando-se nessa posição passional, subalterna perante a obra, como ele sublinha, consegue, digamos, concretizar o seu intuito de deixar falar a obra e remeter para segundo plano possíveis instrumentos da crítica, ou se isso afinal é uma impossibilidade, e se é uma impossibilidade, quais seriam os instrumentos de Lourenço na sua abordagem? Gostava de vos ouvir a respeito desta posição que é reivindicada por Lourenço. Quem quiser começar. É uma questão interessante. Este aspecto da crítica e do ensaísmo é muito curioso, como há bocadinho o Osvaldo referiu a posição, enfim, do professor que depreciativamente, enfim, não considerava uma obra, enfim, digna de entrar na academia, enfim, a obra do ensaísta. O percurso de Eduardo Lourenço é de um extraordinário estudioso. Muitas vezes ele podia não dar essa impressão, às vezes até comentava num colóquio, enfim, este não preparou nada, enfim, com coisas assim do género. E quando olhamos, por exemplo, aquelas páginas, aqueles textos que ele publica no Comércio do Porto, foi o Costa Barreto que lhe pediu, mas há uma sistematização do pensamento crítico português muito clara, não é? Ele encontra o seu caminho, de facto, que é essa crítica osmótica, passional, como ele diz isso claramente, mas sempre com este cuidado de fazer brilhar o texto sem muita interferência dessa passionalidade, né? Portanto, há justamente uma intensidade e recuo, enfim, é o que eu penso, mas vou deixar falar o Osvaldo. É uma questão realmente difícil, embora central, não é? Para se ler Eduardo Lourenço. É essa questão do método crítico dele. Não é? Eu tinha pensado, aliás, falei disso com o Pedro e o Carlos fez isso um pouco, que é uma coisa em que tenho pensado muitas vezes, tentar reconstruir ou reconstituir uma espécie de narrativa, como é que devemos chamar isto? Uma espécie de narrativa autobiográfica lourenciana,
do seu encontro com a pessoa. O Carlos fez um pouco isso. E, de facto, na obra nós encontramos vários momentos. Há certas formulações do impacto da poesia nele que nós percebemos que devem ser tentativas de tradução, de facto, de um momento decisivo. A minha preferida é uma que surge no início do Pessoa Revisitada, em que ele usa uma imagem de uma luz que de repente varre todo um espaço e torna tudo evidente, qualquer coisa assim. E eu creio que para entender Lourenço temos de perceber que houve um momento desses, e esse momento envolveu Pessoa. Não é? Num outro contexto cultural, um outro crítico podia ter um encontro com outro autor. No caso dele, de facto é a Pessoa que provoca um abalo tremendo e exige um método de leitura próprio, não é? E aí há um encontro absolutamente congenial, porque nós depois temos muita dificuldade em imaginar Lourenço a ler de uma outra maneira qualquer outro autor. Quando se lê, por exemplo, o livro dele sobre o neorrealismo, nós dizemos sempre que Lourenço era um indivíduo que, no fundo, não era um grande autor de livros, era mais um autor de ensaios, não é? Que depois juntava em livros. Há pessoas assim, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, é Eduardo Said. Eu tendo a achar os livros dele bastante menos interessantes do que os ensaios. Mas há um livro do Lourenço, que é o livro sobre a poesia neorrealista, que é um livro pensado enquanto livro e que levou muito tempo a publicar. E quando nós lemos a análise que ele faz da poesia neorrealista, nós encontramos o mesmo método crítico. Não é? E, portanto, a questão seria assim, Lourenço não é pensável sem esse método crítico. É assim que ele lê. Mas esse método ganhou, provavelmente, como é que devemos dizer, tornou-se o método, ele o impôs-lhe pessoalmente, suponho eu, a partir do encontro com Pessoa. O encontro com Pessoa é como se lhe exigisse ler daquela maneira, e a partir daí ele lê assim. Depois todos nós temos a sensação de que quando ele lê a Pessoa, apesar de tudo, ele consegue ler de uma forma mais extraordinária do que lê os outros. Eu, quando leio o livro sobre a poesia neorrealista, há momentos em que eu fico esmagado. Não é? Acontece muito com o Lourenço. Não é? As intuições dele e a capacidade de síntese, como o Carlos disse. Não é? Mas depois, quando chegamos ao Pessoa, até mesmo a própria retórica dele, que causava sempre muitos incómodos em muita gente, não é? A própria forma de escrever parece que se torna uma coisa absolutamente jubilatória, de uma espécie de um júbilo negro, que quando ele escreve sobre Pessoa. E, portanto, o primeiro ponto para mim é, houve seguramente um encontro, que eu diria epifânico, com a obra de Pessoa, num momento que deve ter sido logo quando os livros começaram a sair. Não é? Há um texto que é central, que não é explicitamente Pessoa, mas ele diz depois numa entrevista, foi Pessoa que o levou a escrever esse texto, que é As Fins ou a Poesia. Não é? Sim. Isso é absolutamente decisivo Central. de reflexão sobre o poeta. Sobre a poesia, como esfinge e tudo isso. E isso deve ter sido, de facto, naquela fase em que ele é estudante e começam a sair as obras de Pessoa. Ele fala disso a propósito também da relação dele, da amizade com Carlos de Oliveira, e diz, um daqueles autores que, no fundo, toda a vida rasurou todo, ou disfarçou o impacto de Pessoa, mas ele chama a atenção para o facto que o impacto de Pessoa no Carlos de Oliveira foi brutal, e nós percebemos que foi brutal também nele. Eram grandes amigos, colegas de curso, os livros estavam a acabar de sair, e, portanto, aquilo foi uma coisa que os mudou para a vida, digamos assim. Não é? Depois, quanto ao método dele, não é o método que eu pratico, nem recomendo, digamos assim, e eu diria que é um método que dificilmente se pode transformar em método, justamente. Não é? É um método de leitura que coloca todos os problemas de tentar transformar uma leitura em método, porque temos sempre a sensação de que há algo de poderosamente singular e irredutível naquele modo de ler. Por exemplo, Casais Monteiro, naquele texto que eu referi, a certa altura diz ele devia ter feito, ao ler este problema, devia-se ter comportado mais como uma pessoa que está a falar de poesia e menos de filosofia. Outra coisa que de vez em quando se diz. Ele está a transportar a filosofia para a poesia, o que também pressupõe que as pessoas sabem que a poesia nada tem a ver com a filosofia, é outra questão prévia. Não sei porque é que se há de saber disso assim de uma forma tão segura ou tão certa. Mas depois também há todas essas contaminações
da própria formação dele, em relação ao que o Carlos também estava a dizer, naquelas participações no Comércio do Porto, não é? O 1º de janeiro, Comércio do Porto, de facto, nós percebemos, e o volume do Pedro é muito bom desse ponto de vista, que uma coisa básica em Eduardo Lourenço é que ele leu tudo. E ele não se pronuncia sobre um autor sem antes ter lido todos os críticos. E desse ponto de vista, eu gostava de dizer isto aqui. Uma coisa que me impressionou muito sempre em Eduardo Lourenço foi a lição de ética que ele era, de ética intelectual. A primeira vez que eu estive com o Eduardo Lourenço foi num congresso em Salamanca, há muitos anos, e eu fiquei impressionado porque ele entrava, sentava-se na primeira fila, ou assistia ao colóquio todo, aliás, estava com a mulher naquela altura, a Ani, assistia ao colóquio todo, com certeza que há aqui muitas pessoas que tiveram essa experiência, dominava muito bem aquela técnica que os mestres dominam de dormir disfarçadamente um bocadinho, quando é preciso, porque a gente não aguenta estar sempre atento, e no fim fazia sempre uma pergunta que mais ou menos pertinente, de facto, mostrava o investimento ético dele no trabalho intelectual. Ele estava ali para ouvir os outros. E isso, para os mais jovens, era uma lição brutal. Eu devo dizer que acho que um dos grandes problemas da universidade de hoje é que nós raramente conseguimos ir a um colóquio como este inteiro. Temos de voltar para casa porque não nos deixam não dar aulas, etc, etc. E isso é muito mau, justamente porque se perde a possibilidade desse exemplo que o Lourenço dava, de ouvir toda a gente, e ouvir sobretudo aqueles que nós não conhecemos. Desse ponto de vista, eu tinha aqui uma coisa de que eu gostava, talvez, de ler, se fosse possível, que é sobre a presença do Pessoa na crítica identitária do Lourenço. E aí também a questão também é, mais uma vez, não é assim tão consensual como se costuma dizer, não é? Tem também um elemento autobiográfico meu. O Eduardo Lourenço, que me marcou na juventude, e suponho que não apenas a mim, mas a toda uma geração, foi a do Labirinto da Saudade. Essa versão do Portugal, questão que eu tenho comigo mesmo, que se tornaria um obsessivo programa de escrita e reflexão multidisciplinar por mais de uma década. Obsessivo e, a certa altura, devo admitir, francamente cansativo. Para muitos, aliás, é esse Lourenço que, num sentido profundo, é impossível dissociar dos textos de intervenção no calor e no rescaldo da Revolução, bem como da descolonização, que ficou mais gravado na sua memória de leitores e cidadãos. Eu recordo que o texto fundamental do livro, intitulado Psicanálise Mítica do Destino Português, foi editado na revista Raiz e Utopia, número 56, de 1978, numa altura em que, em virtude do atraso na edição da revista, era uma revista que tinha grandes problemas para manter a sua periodicidade, o que é uma história que todos conhecemos. O livro já tinha sido publicado. Quando sai o ensaio, o livro já tinha sido publicado. Por sugestão da revista, Lourenço fez acompanhar o texto de um PS com o título Contra o Previsível Post-Scriptum, no qual deveria repensar o que nele escreveu à luz dos ecos que despertou. Tal era o caderno de encargos, que era enunciado por um texto proemial da redação. O ensaio vem acompanhado de notas à margem da autoria de João Bernardo da Costa e António José Saraiva, que, como também se explicita, quando as fizeram não conheciam o segundo texto, ou seja, não conheciam o tal Contra o Previsível Post-Scriptum. As notas de Bernardo da Costa, que combinam o dactilo escrito com o manuscrito, e as de Saraiva, inteiramente e desenfadadamente manuscritas, não ocultam críticas e discrepâncias em relação às teses de Lourenço. No caso do último, sem disfarçar o desagrado da leitura, António José Saraiva. Este artigo, diz Saraiva, acaba abruptamente dando a impressão de ter ficado em meio. Só como está, parece mais uma manifestação do narcisismo nacional que tão penetrantemente critica. Ao contrário, pois, da lenda que acompanha a consagração pós-74 de Lourenço, a verdade é que toda ela decorreu sob o signo da reserva e do desacordo, que lhe exige mesmo, no momento da publicação do seu ensaio mais famoso de interpretação identitária, uma resposta antes e depois de tempo, é curioso o tempo daquele texto, aos ecos que despertou. E é claro que, como se percebe pela natureza das reservas dos dois leitores, um dos focos de resistência é e será sempre o ensaio, tal como Lourenço o praticou. Vale a pena relembrar a defesa de Lourenço nesse anexo ao ensaio. A acusação de narcisismo, segundo a qual a sua análise do irrealismo português encerraria o analista no interior da sua análise, Lourenço responde que, e cito, todo o discurso crítico encerra o analista no interior da sua análise.
razão pela qual intitulou o seu de mítico, e cito, assumindo assim o seu caráter reiterativo, não demonstrativo nem conclusivo, tanto mais que não incide sobre objetos naturais ou factuais, mas sobre representações. E depois de se afastar de análises tipo genético, historicista ou sociologista, esclarece que o faz porque tais análises, e cito de novo, se apresentam a si mesmas como transparentes, sem jamais consciencializar o seu caráter redutor ou totalitário. E termina a sua defesa ao ataque, afirmando a sua convicção de sempre de que, e cito, a nossa relação com a realidade é originária e essencialmente de ordem simbólica e, por consequência, mítica. Razão pela qual, e na medida em que carrega consigo a consciência da matriz simbólica da linguagem, que os discursos racionalmente globalizantes tendem a descartar, Lourenço dirá então, só a poesia não engana. Só ela nos diz, com o máximo de evidência adequada à relação mítica que nós instituímos connosco mesmos, como seres que falam. Portanto, reparem bem que, para discutir questões de identidade nacional, Lourenço defende, não é, a poesia, exatamente porque ela não engana. Não é? Ela inscreve na sua própria Constituição essa relação com o simbólico. O culminar lógico da defesa e na exaltação da verdade linguageira da poesia expõe, contudo, Lourenço a outra crítica que, como sabem, não cessou de se reforçar nas décadas seguintes. O facto de que a autognose que recenseia no longo curso da cultura portuguesa passa, nas suas próprias palavras, e cito, sobretudo através de um percurso balizado por imagens de nós mesmos, oriundas do horizonte poético, ou mais genericamente literário. Fim de citação. A crítica, que Lourenço restitui por palavras suas, tendia a chamar a atenção para o facto de que, e cito de novo, a representação literária era uma possibilidade reservada a homens, acaso pouco representativos do mais comum viver cotidiano do povo português. Haveria, na sua analítica literária, uma desfasagem na eleição do objeto em relação ao texto cultural acessível às mais vastas camadas da população portuguesa. A refutação de Lourenço, que serve para toda a onda posterior de populismo teórico, que viria a ser conhecida como estudos culturais, é memorável e merece ser lida. A descida à rua, porque estamos em plena revolução ou pós-revolução, a descida à rua, a vontade de se inscreverem como expressões imediatamente participáveis na dinâmica do cotidiano, não lhes confere só por si, à parte da espetacularidade subversiva latente, acaso sem autênticos consumidores dela, nenhum privilégio autognósico evidente. E o mesmo diria do cinema jovem, está a falar do cinema português, que com raras exceções parece também existir, como quase sempre existiram entre nós, as criações futuramente antologizáveis, em termos do que, com discutível e demagógica impropriedade, se costuma designar de elitismo. No fundo, ele está a dizer que mudar da literatura para o cinema português não resolve problema nenhum. Gostava de enfatizar 2 pontos a este respeito. O primeiro, a questão do privilégio da literatura, que faz de, verdadeiramente, Lourenço a última grande figura de intelectual público de matriz literária entre nós. Um caso alternativo, funcionando ainda dentro da matriz literária, seria o de José Augusto de França, que homenageio publicamente, que, contudo, produziu uma obra que se define por movimentos de entrada e saída da literatura em direção à história da arte, definida esta em termos ainda fortemente narrativos. Quem lê Augusto de França tem sempre a sensação de estar a ler alguém que não perde uma ocasião para contar uma história. Em várias das reações mais críticas ao seu trabalho, em vida e mesmo já depois da sua morte, o que está em causa é uma espécie de desforra histórica em relação à centralidade da literatura enquanto meio de uma intelecção mais vasta do todo nacional. A desforra, aliás, tem uma já longa tradição dentro do pensamento português contemporâneo, sobretudo da ascendência racionalista. As debilidades do país no domínio do saber e da ciência dever-se-iam a esse privilégio do literário, que teria funcionado como uma ciência dos pobres, compensando e ocultando atavismos e atrasos, desde logo o implicado na pretensão de interrogar holisticamente a comunidade a partir de uma sua representação e de um setor parcelar. A crítica virou doxa e assistimos por isso à eleição de intelectuais públicos alternativos a Lourenço,
como bons exemplos de gente com obras supostamente mais consistentes, mais contemporâneas, mais científicas, enfim. Faltou dizer, mais sectoriais, mais confinadas disciplinarmente, menos capazes de migrar para lá do seu locus epistémico. E, por isso, menos capazes de contribuir para a nossa conversação liberal. Eu gostava de, para terminar, lembrar um aspecto que me parece decisivo. É que Lourenço é um dos últimos herdeiros de uma situação que, em rigor, é oitocentista, cuja configuração mais acabada e duradoura devemos à nossa geração crítica, de Antero, Hesse e Oliveira Martins, autores nos quais o literário, o histórico-literário e o político-social se sobrepõem sem cessar. E herda no exato momento em que todo esse edifício atinge o seu ponto sublime e, ao mesmo tempo, a sua ruína, com esse autor maior, para quem a realidade era desde os seus fundamentos, sonho, mito e crise da representação, Fernando Pessoa. Ou pelo menos o era para a leitura ontologicamente radical que Lourenço propõe. Em rigor, trata-se da sobreposição de duas narrativas. A primeira de teor basicamente iluminista, a segunda de recorte nihilista. E foi necessário que na nossa cena cultural irrompesse uma figura como Lourenço, para que duas narrativas de natureza e destino divergentes se fundissem numa só. A interrogação da identidade nacional em Lourenço é a dobradiça e, ao mesmo tempo, o nó cego em que essa sobreposição se realiza, provinda da literatura enquanto interrogação fundamental ou moderna ou cética sobre a linguagem e a natureza da sua relação com o real. E para tudo isto, Fernando Pessoa foi absolutamente decisivo em Eduardo Lourenço. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado a ambos. Eu teria inúmeras questões para continuar a conversa, mas vamos também estender o debate ao público. Eu gostaria só de sublinhar muito brevemente duas questões na linha daquilo que foi dito e que me parecem realmente essenciais. A primeira é o modo como Lourenço é de facto um leitor atentíssimo da crítica. Eu, quando comecei a recolher os textos de Lourenço sobre Pessoa, percebi que o conjunto de primeiros textos escritos e publicados por Lourenço é sobre a crítica pessoana e só, portanto, indiretamente sobre Pessoa, que ele lê de forma muitíssimo detalhada e muitíssimo polémica também, sendo que ele depois teve sempre a prática de polir certos textos quando os publicava. Isso é visível quando comparamos com textos que ficaram no acervo, e é também muitíssimo interessante, não é? Os textos em que essa polémica era mais violenta, ele guardou-os ou alterou-os depois com vista a uma publicação, mas essa polémica que o ajuda a situar precisamente a sua leitura, não é? O seu modo de leitura de que se falava há pouco. E depois a dimensão ensaística da sua obra, que também foi referida, torna muito difícil procurar aquilo que os académicos gostam de fazer, que é procurar uma tese central, um argumento central naquilo que Lourenço apresenta. Isso é particularmente visível no seu grande livro sobre Pessoa Revisitado, que é também, para além do livro sobre o neorrealismo, penso que o único livro de Lourenço, que não é uma reunião de ensaios, e muitos procuram uma tese, um argumento central. Isso é praticamente impossível, quer dizer, poderíamos listar diversos elementos que concorrem para essa ideia de argumento central sobre a obra, e é difícil definir qualquer um deles como o argumento central. Mas vou ficar por aqui e pergunto se há perguntas da parte do público. Ninguém? Sim. Não chega nenhuma pergunta, enquanto, enfim, se preparam para a pergunta. Tinha falado no post-scriptum. É um texto que eu acho absolutamente decisivo nesta dimensão complexa da relação de Lourenço com Pessoa, justamente aquilo que eu intitulei A Morte de Tristão Bernardo. E alguns fragmentos foram divulgados nesse volume da Colóquio Letras. O diário, antes de ter este nome, que teria sido o último nome, A Casa Perdida, tem muitos outros nomes, não é? O Livro da Alma ou Educação Portuguesa de Tristão Bernardo, Diário Metafísico, apresentado por Eduardo Lourenço. Portanto, este é um dos títulos de 1982, apresentado por Eduardo Lourenço. Depois há
diário existencial, diário espiritual, memorial de um descrente, enfim. Eduardo Lourenço apresenta o diário de Tristão nestes termos. Tristão Bernardo nasceu a 23 de maio de 1923 numa aldeia beirã de camponeses pobres, próximo de Espanha. Morreu a 20 de novembro de 1952 de peste em Aden, a caminho da Índia. Nada mais haveria a acrescentar, a não ser para os amigos, se não existissem estas páginas que todos, de comum acordo, escolhemos entre os seus cadernos. Portanto, ele apresenta-se aqui como o editor destes textos. Depois fala do Tristão, enfim, que adiou tudo, adiou a política, as obras, e o que é mais grave, adiou mesmo Deus. E queria destacar um outro ponto, dada a altura, deste seu papel como editor. É muito discutível a montagem dos textos escolhidos e, segundo a minha opinião, presta-se a sugerir, acerca da evolução espiritual de Tristão Bernardo, uma ideia de continuidade que o original, desordenado e caótico, não podia permitir. É um texto extraordinário que tem muitos acrescentos, 1952, é a década de 50, que eu acho que é absolutamente, neste momento, é absolutamente decisivo, e há esta referência. A data de nascimento é reconhecível, é dele, Eduardo Lourenço, não é? Esta terra, perto de Espanha, aquela aldeia, que tem páginas absolutamente extraordinárias no diário, mesmo quando está no Brasil, por exemplo, não há referências à Bahia, enfim, há coisas locais, são referências genéricas e é sobretudo essa matriz da terra e do vento, daquela questão. Aqui, penso que a data da morte, 1952, 50, altera também, apontará para uma consciente extinção do fim do projeto literário encarado como destino absoluto. Portanto, o Eduardo Lourenço percebe que não é esse o caminho. A referência a Aden é profundamente iluminadora. Portanto, é Rimbaud, é isto que está ali. Portanto, eu acho que é realmente um texto que não é muito conhecido, está naquele volume da Colóquia, mas é realmente importante para uma futura edição da Casa Perdida que venha a reunir este diário. Pegando talvez diretamente nessa questão do diário de Tristão Bernardo, achei também muito interessante a relação com o livro do Desassossego e a ideia de que o livro do Desassossego teve um impacto que mudou a escrita do diário, porque o livro do Desassossego tem também um impacto muito forte na leitura que Eduardo Lourenço faz de Pessoa. Numa leitura anterior, ele ainda admite, ainda com algumas reservas, a ideia de que a heteronímia é uma ruptura na poesia de Pessoa face à poesia anterior. Ele diz que o livro do Desassossego leva a perceber que o heteronimismo de Pessoa estava lá desde o início e que, portanto, essa ideia da heteronímia como ruptura deixa de fazer sentido, questiona esse mito, não é, do dia triunfal como um momento de ruptura. Portanto, é muito importante naquele ensaio, o livro do Desassossego, Texto Suicida, isso é muito evidente. Há um impacto muito grande do ponto de vista da leitura de Pessoa e fiquei a saber que também, do ponto de vista da escrita do diário de Tristão Bernardo, há um impacto dessa publicação do livro do Desassossego. Inclusive a organização que dás aos dois volumes, não é? Portanto, dando essa matriz também. Peguei nessa essa referência acho que é muito importante, não é? O livro do Desassossego é outra coisa, não é? E tem esse impacto. Sim. Bom, não sei se temos que fechar, não é? Exato, já estamos na hora, não sei se em princípio não há mais questões ou uma questão de última hora que alguém queira colocar. Bom, se não é esse o caso, encerramos então por aqui. Muito obrigado a todos, em especial aos professores Osvaldo Silvestre e Carlos Mendes de Sousa. E obrigado, até já.